Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Ai, da civilidade para a esperança, por favor. Um pouquinho de esperança, professor Gabriel Chalita. Olha o Martinho da Vila aí para também trazer um pouquinum de esperança pra gente. Que a vida vai melhorar. Bom dia. Bom dia. Uma explicativa boa essa do Diego Amorim, né? É, você viu só? Boa. Diego Amorim tá aqui no estúdio com a gente ainda aqui. Que coisa boa, né, Diego? A gente fica pensando como é bonito, né, alguém se eleger prefeito de uma cidade, ter a honra de governar uma cidade e, ao mesmo tempo, né, que tem essa honra de governar a cidade, saber que ele governa para todos, que ele pode cuidar de todos, né, e não cair nessa esparrela aí, né, vou governar para quem votou em mim, quem não votou em mim eu deixo de lado. Isso é muito ruim. A política, ela é a arte e a essência do bem comum, de fazer o bem. Então isso vale a pena para a gente pensar nesse ano eleitoral também, nos vereadores que a gente vai votar, né, nos prefeitos que a gente vai votar, e que vai ao encontro do tema, Michele, né, Nonato, de hoje que eu queria falar com vocês, essa palavra tão bonita, que é a palavra esperança. Por que essa palavra é bonita? É muito interessante que às vezes, né, a gente está vivendo, por exemplo, uma situação de muita dor por causa das enchentes, né, lá no Rio Grande do Sul, alguns lugares de Santa Catarina, a gente tem guerra, e algumas pessoas assim, não, eu espero, né, que um dia as coisas melhorem, eu espero, como se isso fosse uma esperança. Tem uma frase muito bonita de Santo Agostinho, desse grande pensador. Santo Agostinho diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então, esperança não é a mesma coisa que espera. Não é ficar esperando que as coisas melhorem, que algum dia as coisas se resolvam, né? A esperança me leva a ter uma indignação, eu olhar para aquela situação, né, e perceber os erros, os equívocos daquela situação, que eu tenha essa indignação e ao mesmo tempo que eu dê passos, que eu tenha essa coragem para mudar aquela situação em que eu vivo. É interessante que um grande pensador brasileiro também, né, o Paulo Freire, ele gostava de usar o verbo ligado à esperança como o verbo esperançar, que é fazer, não é ficar guardando. Eu vejo uma situação de pessoas que passam fome, que têm dificuldade, pessoas que estão abandonadas ali, e eu não fico esperando que algum dia as coisas aconteçam. Eu faço a minha parte. Você colocou aí desse casal, né, que estava sendo acusado injustamente de tráfico lá na Turquia, né? Que tristeza que é isso. Não adianta eles ficarem sentados e falar assim, tomara que um dia as pessoas reconheçam que nós éramos inocentes. Eles precisaram ficar indignados e precisaram lutar para que, de fato, as pessoas pudessem compreender que eles estavam vivendo uma situação de injustiça. Quando a gente olha essa situação das enchentes, né, e há muitos lugares em que no passado nós tínhamos enchentes. Há pedaços de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, em que bairros inundavam. E algumas pessoas agiram para que não tivessem mais enchente. Então, não é esperar que no ano que vem venha menos chuva, que no outro ano tenha mais sol, que no outro ano... Mas é ter essa dor daquele momento em que a gente está vivendo e ter a coragem de dar passos, né, para ter uma antevisão, para prever aquilo que pode acontecer. Muitos lugares do mundo deram passos nessa direção. O Diego falou dessa marcha de prefeitos também, e às vezes a gente vê que muitas pessoas aproveitam dessas situações para questões eleitorais, né, para discursos meio demagógicos. E o que muda de fato a vida das pessoas é a coragem, mas junto com a competência. Eu preciso ter essa sensibilidade da dor das pessoas, e aí eu tenho que ter a competência necessária para que outras pessoas não sintam essa mesma dor. Então, esperança não é esperar. Esperança é fazer. Esperança é ter uma preocupação com aquilo que dói no outro, com aquilo que dói em mim mesmo, e imaginar que passos eu posso dar para mudar essa realidade e chegar numa realidade melhor. É isso, uma esperança ativa, então. E sabe que dia é hoje, professor Gabriel Chalita? Dia 22 de maio.
Você falou sobre uma Tá bom. data aqui nas mensagens pra mim, pode falar da data, mas é um outro dia. Hoje também é aniversário de morte do Vitor Hugo, não é isso? Vitor Hugo, Michele, para mim escreveu uma das obras mais bonitas da literatura universal. Ela se chama Os Miseráveis. Quem não leu, um dia leia. Quem acha muito grande o livro, veja o filme, que naquele momento ali, na história da França, ele explica a palavra compaixão. De repente, numa outra semana, já que a gente escolheu esperança, a gente escolhe a palavra compaixão. Mas é linda a história de um homem, Jean Valjean, que é preso porque furtou alguns pães, e aí ele fica mais tempo do que devia na prisão, aí ele sai, ele é perseguido, e esse homem faz o bem a vida toda, né? E há cenas lindas desse livro, que naquele momento o Vitor Hugo queria mexer na cabeça das pessoas, e ele chega à conclusão que os miseráveis não são só aqueles que passam fome, os miseráveis são aqueles que negam a dar e receber amor. A maior miserabilidade humana é a incapacidade que eu tenho de dar amor e de receber amor. Tá certo. Mas hoje é dia de mais alguma coisa. Hoje é o dia do abraço, dia do abraço, 22 de maio, que eu acho que abraça todos esses assuntos que a gente falou, esperança, de dar e receber amor, pra gente fechar aqui em grande estilo essa edição do Nova Manhã. Tem até música, Pri, pra falar de esperança, dias melhores. Vamos E eu agradeço aqui, demais. Oi? Vamos nos abraçar aqui, mesmo à distância, né?